o valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Refletindo no caminho nosso, enquanto aqui estamos congregados ao redor da Mãe Maria, essa discípula exemplar, somos chamados a pensar sempre e muito seriamente a respeito da nossa responsabilidade vocacional, do nosso trabalho na igreja, no nosso ambiente de trabalho profissional, dentro de nossa casa e no mundo, para ajudar a criar o caminho de um mundo novo. De um mundo novo marcado por critérios e valores advindos desta fonte inesgotável que é o Evangelho de nosso Deus. Por isso precisamos sempre aprender muito, de novo, mais. Aprender que os meios tornam-se fins e vice-versa, a cultura e a educação que concentram apenas nos instrumentos, na técnica e na eficiência. Não podemos. Nós não podemos simplesmente justificar a eficiência, porque senão nós estaremos, ao invés de sermos instrumentos para a construção da paz, estaremos danificando o caminho para a paz. Por isso, guardemos no coração, condição preliminar para a paz e o desmantelamento da ditadura de um relativismo e da defesa de uma moral totalmente autônoma que impede o reconhecimento da preciosidade da lei moral natural escrita por Deus na consciência de cada um de nós, é exatamente abrirmos-nos ao amor de Deus, a esta escuta permanente da palavra. Colocar a palavra de Deus sempre em primeiro lugar. Isto é, para sermos interpelados por ela, porque ao escutá-la, meditando e orando, é Deus nos interpelando. Nós precisamos desta interpelação, para que nós não tenhamos a falta de sabedoria para conduzir a nossa vida na força bonita dos critérios que vêm dos valores do Evangelho. Por isso, vamos abrir nossos corações para acolher essa palavra, que ela nos interpele e essa interpelação nos ajude a dar a resposta que Deus espera e pede de cada um de nós. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amado irmão, amada irmã, a consciência vocacional brota na medida em que nós também balizamos a nossa vida em critérios e valores que conduzem-nos a uma conduta à altura da nossa condição. A nossa condição é exatamente aquela de servidores. Substituamos a palavra empregados por aquela de servidores. Somos servidores de nosso Deus, daquele que é o único dono de tudo. É assim que nós devemos nos sentir em cada circunstância da nossa vida.
Do contrário, nós teremos uma compreensão equivocada a respeito do poder que exercemos, do lugar que ocupamos, da tarefa que desempenhamos. Por isso o Senhor nos convida a ficar atentos, uma atenção não de medo, mas uma atenção de quem de fato sabe discernir a respeito daquilo que conta mais. Ficai atentos, diz ele, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Nós não podemos viver pretensiosamente como se fôssemos os donos das coisas. Nós não podemos viver pretensiosamente como se não tivéssemos contas a prestar. Nós temos que prestar contas dos dons que Deus nos dá, das responsabilidades que assumimos, das tarefas que temos como servidores dos outros. Por isso, Jesus explicita exatamente a partir desta sua palavra interpelativa, para que cada um de nós não viva a vida como se fosse simplesmente um dia após o outro, mas somos chamados a viver a nossa vida com grande responsabilidade, com um empenho total pelo bem. E ele então diz, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso temos nós que estar sempre preparados, porque na hora em que menos pensamos, o Senhor, o Filho do Homem, virá. Isso significa não viver com sobressaltos, nem com medo, mas viver uma vida sempre correta em tudo aquilo que falamos. Por isso não cabe a mentira, não cabe o engano. É preciso ser transparente, corajoso, colocar-se com sinceridade diante do outro e de todas as circunstâncias. O Senhor, então, por isso explicita qual é o empregado, com esta pergunta, qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Este é feliz se o Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. A nossa conduta de filhos e filhas de Deus tem parâmetros, não podemos sair fora deles. Não como quem cerceia a nossa liberdade, mas como indicação para que a nossa liberdade seja usada em função do bem, de uma conduta que seja uma grande contribuição para levar o mundo, as coisas, a vida, o conjunto da nossa vida na direção da paz. Se não levamos em conta, nós não poderemos ser credíveis e destinatários de uma administração dos bens daquele único que é o dono de tudo, o Senhor. Não podemos raciocinar dizendo, o Senhor está demorando, e começar a realizar aquilo que dá na nossa cabeça, desrespeitando, comendo e bebendo com os bêbados. Ora, se assim o fizermos, nós seremos vítimas das nossas escolhas. Por isso precisamos escolher aquilo que de fato nos orienta na direção da verdade, do bem e do amor. O Senhor desse empregado, lembremos-nos, cada um de nós nesta condição, Ele virá no dia em que menos se espera e na hora em que não se sabe. Partirá ao meio e este terá a sorte dos hipócritas, onde vai haver choro e ranger de dentes. Peçamos ao Senhor a graça de seguir o caminho da verdade, amar a verdade, para que nós possamos fecundar a vivência da nossa liberdade e termos uma conduta que seja à altura da nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz
padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira